modelo que incrementa essa discussão na literatura a respeito desse segundo ponto crítico da água. E algumas aplicações que nós temos feito nessa área. Então, nós temos buscado aqui imobilização de fotossensibilizadores, e aí nós temos aqui a hipericina, que foi incorporado, né, nessas estruturas. Então, na presença de suporte aqui de peptídeo, você aumenta o rendimento quântico desse sistema, porque você diminui o processo de agregação. E aqui, tanto no sistema hexagonal, quanto no sistema também ortorrômbico, ela foi analisada. E a gente comparou os dois, usando mesmo a molécula probe, aqui no caso a hipericina. E aí, buscando essas aplicações, onde nós modificamos esse sistema para buscar aplicações em eletroquímica, já deu, né? E para detecção de dopamina, quanto de peróxido. E, mais recentemente, nós fizemos por eletrofiação. Eletrofiação, provavelmente alguns não conhecem, mas aí nós temos aqui um suporte metálico, onde nós temos uma seringa com solvente, um material disperso nesse solvente desejado, geralmente álcool, que nós utilizamos aqui, metanol, e onde a gente dissolveu o PCl, a policaprolactona, em variação na concentração do peptídeo, da L-difenilanina. Então, o que nós verificamos nesse trabalho foi um incremento da propriedade mecânica à medida em que você aumenta a quantidade de peptídeo na matriz. Então, o peptídeo ele nucleia e ele forma uma espécie de corchel durante o processo de agregação. Então, a L-difenilina fica incorporada pelas fibras de policaprolactona. E nós usamos esse sistema como modelo, né, para a liberação da benzocaína, que é um anestésico. E aí a quantidade que nós verificamos aqui de liberação ela foi menor comparado com o gel já utilizado comercialmente aí, já existente no mercado. E aí correlacionamos a probabilidade mecânica com a questão da porosidade, com microtomografia, estudando o processo de biodegradação desses peptídeos aí. E aí, por finalizar, eu não vou entrar em detalhes porque não vai dar mais tempo, mas aí algumas aplicações ficam para depois, mas infelizmente, aqui a gente sempre dimensiona errado o tempo, né? A vantagem de ser professor agora é isso, né? Então, você tem essa questão. Nós temos aqui os peptídeos incorporados nas superfícies do ouro, usamos para detecção de ureia, e aqui, mais recente, para detecção de oxigênio, onde incorporamos aí um complexo de cobre que catalisa esse processo. E aí, mostrando que a L-difenilina sozinho, também ele funciona como molécula probe para carregar um fármaco, nesse caso aqui usamos a rodamina como molécula probe, porque ela é uma das mais conhecidas aí, né, em aplicações farmacológicas e para estudos de agregação, né? Então, nós usamos com uma molécula catiônica, ela está intercalada no meio, porque é hidrofílico no meio. E aí nós estudamos esse processo de liberação. E aí, só mostrando aqui a questão por que nós buscamos desenvolver esse tipo de biosensor. Então, nós temos aí uma questão que nós usamos aí com a L-difenilanina, e usamos esse complexo de cobre. Esses são 4 complexos de cobre. A bilirrubina oxidase e a ascorbato oxidase são clusters de cobre. São 4 núcleos de cobre, que catalisa a redução do oxigênio por 4 elétrons e 4 prótons. Então, você tem embombeamento e ele faz isso a temperatura ambiente. E esse sistema aqui, nós mostramos um sistema biomimético, né? Fizemos a síntese desse complexo aqui, um tetranuclear de cobre, e incorporamos dentro dessa matriz de peptídeo de L-difenilanina, né? Dentro desses nanotubos aqui. Então, a ideia desses nanotubos é que eles são hidrofóbicos, então ele pré-concentraria o oxigênio, né? E você teria um náfion segurando isso, porque o náfion ele substitui com um contraíon esse complexo de cobre, o contraíon aqui é o perclorato, e com o náfion ele substitui o perclorato por sulfonato. E aí você tem um ancoramento e a fixação desse material na superfície do eletrodo, mostrando aqui que os nanotubos ainda estão presentes, né, antes e depois da imobilização com o náfion, mostrando que tem esse comportamento e aí com a aplicação, aí nós mostramos aqui que com a presença do nanotubo, de fato, ele pré-concentra o oxigênio e você tem um incremento aí muito significativo em relação à concentração de oxigênio acima de 4 mg por litro. E talvez a motivação maior seja essa questão para vocês e para futuras aplicações seria na forma de transistor. Nós temos feito uma modificação desses peptídeos na forma de bottom gate aqui. Nós temos aqui o peptídeo embaixo, isolante, e nós temos aí o pentaceno que foi colocado em cima na tentativa então de desenvolver futuramente o transistor eletroquímico que possa ser aplicado nessa área de desenvolvimento. E nós temos utilizado outros polímeros, que não somente o pentaceno, mas polímeros que são também de interesse, aí, o polifluoreno, e outros aí de interesse de aplicação.
Né? E na parte de OLED, nós temos feito também essa modificação com polifluoreno, e nós verificamos que ele tem o mesmo rendimento quântico, você tem um ganho de rendimento não tão eficiente como o polifluoreno sozinho, porém, com o peptídeo, você tem um ganho de emissão nesse processo, porém, você tem uma pequena diminuição da eficiência, porém, você tem um ganho da questão da biodegradação. Né? E você tem aí um material, na ausência de peptídeo, ele pouco se degrada, só o polifluoreno você tem aqui, uma boa emissão, né? Lógico, como esperado, porém, quando você tem um peptídeo, você aumenta a questão da biodegradação na presença de lipase, o que degrada o material muito rapidamente, né? Em função dessas ligações peptídicas presentes nessas estruturas. E esse aqui mostrando o último agora, o último slide, e aí mostra a questão do hexagonal e ortorrômbico, onde nós estudamos a imobilização da microperoxidase, e usando um PAH. Porém, o mais interessante aqui não foi desenvolver o biosensor, mas mostrar uma questão de dopagem. Se vocês lembrarem um pouco da transparência anterior, eu mostrei o quanto o band gap ele diminui na presença de água, o que facilita uma questão da dopagem do tipo P. E nós usamos aqui o PAH, e ele faz uma dopagem do tipo P nesse material. Então, usando polielettrólito, eu consigo ter uma eficiência maior e permitindo uma potencial aplicação desse sistema aí no futuro, nessa área de desenvolvimento de dispositivos bioanalíticos aí. Bom, desculpa pela correria, mas eu quis mostrar um pouco do que nós temos feito lá. Esse aí eu agradeço ao grupo, né, que eles são os principais motivadores aí do trabalho, e aos órgãos de fomento, né, e aos colaboradores, que sem eles também a gente não conseguiria fazer nada disso aí. Tá legal? Então, eu agradeço a paciência e obrigado de novo aí pela oportunidade de apresentar o trabalho. Obrigado, professor. Infelizmente, como a gente está um pouquinho corrido, quem tiver qualquer dúvida, sugestões, pode contactar o professor durante o coffee break. Eu gostaria de convidar a nossa próxima palestrante, a Letícia. Acho que precisa. Oi, boa tarde. Eu sou a Letícia, eu sou aluna de graduação em Química na Unicamp e realizei um projeto da FAPESP, orientada pelo Renato Lima, no Laboratório de Microfabricação. Vou falar um pouco sobre as plataformas microfluídicas de PDMS, autorregeneráveis e híbridas reversíveis e reversíveis. Bom, como considerações gerais, vou falar um pouco sobre a microfluídica e sobre o PDMS, que é o material usado para a fabricação desses dispositivos. Bom, a microfluídica ela tem vantagens, como, por exemplo, uma alta eficiência, um consumo baixo de amostras e reagentes, uma alta frequência de análises, um custo baixo e portabilidade. Aqui nós temos o monômero de PDMS, que foi o substrato usado, e as vantagens dele são que ele tem um custo baixo, tem uma facilidade de microfabricação, tem uma transparência óptica, que é possível então realizar análise com detecção em LED, tem um longo tempo de vida, pode ser integrado também válvulas, bombas, detectores, ele é flexível, visto que é um elastômero, e biocompatível, já que ele tem uma excelente troca gasosa de oxigênio e CO2, sendo possível, então, realizar análise de organismos e células vivas. Só que, como desvantagens, a gente tem que o PDMS ele entumece em solventes orgânicos e também tem uma baixa adesão com metais e semicondutores. Bom, vou falar um pouco sobre alguns tipos de selagem existentes na literatura. O primeiro deles é a oxidação de superfície. Ela é baseada nessa reação de condensação entre grupos silanóis, virando o grupo siloxano. Geralmente ele é realizado no equipamento de plasma de oxigênio. Ele tem algumas vantagens, como é uma selagem rápida e é possível então aplicar ela em grande escala. Só que, como desvantagens, a gente tem que ela é limitada a compostos à base de silício, visto que ela é baseada nessa reação. Também temos
tempo de alinhamento baixo, uma adesão que seria a máxima pressão suportada, ela é baixa também, e não é possível realizar funcionalizações in situ. Um segundo tipo de selagem é a selagem adesiva, que ela é baseada na deposição de um adesivo pré-curado somente nas áreas laterais ao canal, e a selagem é realizada quando a gente tem a cura desse adesivo. Como vantagem, a gente tem que é uma selagem com custo baixo e uma ampla aplicabilidade. Porém, como desvantagem, a gente tem que o canal ele pode ser obstruído, visto que o adesivo pode penetrar no canal. O tempo para essa selagem também não é tão rápido e a adesão é pobre. E temos também a selagem por modificação química de superfície. Ela é baseada quando a gente adiciona grupos funcionais na superfície dos substratos. Nesse exemplo aqui temos a deposição de grupos silanóis e aminas, e a selagem é realizada quando ocorre a condensação desses dois grupos, realizando essa ligação covalente. Como vantagem a gente tem que esse método tem uma aplicabilidade ampla e a melhor adesão obtida para esse método foi de 1 megapascal. Só que como desvantagem a gente tem que ele não é aplicável em grande escala, o tempo para essa selagem é longa, tem um custo alto e é difícil de realizar uma funcionalização. Bom, pensando, então, em resolver algum desses problemas anteriores, dessas selagens anteriores, nós desenvolvemos recentemente uma selagem denominada selagem sanduíche, que a gente abrevia como SWB. Bom, as etapas de selagem, ela é baseada nessas figuras. Bom, inicialmente, a gente tem a gravação do canal no substrato de PDMS, realizada por fotolitografia e moldagem de réplica. A segunda etapa seria a selagem reversível. A gente adiciona uma tampa somente sobre o canal, para tampar ele, só que essa tampa ela tem um tamanho menor do que o substrato. A gente percebe que tem áreas laterais remanescentes. E a terceira etapa é a deposição de monômeros de PDMS, é o PDMS líquido, sobre essa pilha anterior. E a selagem é basicamente isso, ela consiste, então, em adicionar esse dispositivo em estufa e curar essa segunda camada. Aqui nós temos as fotos da fabricação. Temos um substrato com canal gravado, o canal está nessa parte inferior. Virando aqui o dispositivo, o canal está na parte superior, e adicionando uma tampa, que nesse caso é uma tampa de vidro. A gente vê que essa tampa de vidro tem um tamanho menor, então, que o substrato. Aqui depositando os monômeros de PDMS, que é a segunda camada de PDMS para realizar, então, o sanduíche. Aqui nós temos um dispositivo pronto, que é depois de ter passado pela estufa e ter sido curado, preenchido com um corante vermelho. E na última foto aqui a gente tem a aplicação do método SWB para metais como alumínio e ouro. Bom, essa aplicação ela foi bem importante, pois a gente percebeu que o SWB é aplicável também a substratos diferentes de substratos de silício, né? Como a selagem de plasma ela é limitada então só a compostos de silício. E esses chips aqui também suportaram uma alta adesão, as maiores já reportadas na literatura. Bom, por que a gente conseguiu então uma alta adesão nesses chips? Nesse caso aqui, nesse esquema, a gente tem uma área da seção transversal de um chip. Aqui, quando um líquido ele é bombeado no chip, ele realiza essa força de tração, essa seta em preto. Essa força de tração ela tem a tendência de romper o canal. Porém, segundo essa equação, nós vemos que a força de tração ela é contrabalanceada por 3 forças, representada aqui por esses vetores de força de Van der Waals, que são as forças de interação entre o PDMS e o vidro, uma contraforça aplicada pela cobertura de PDMS, que é essa seta em azul, e a compressão gerada pelo substrato de PDMS. Visto que a gente tem, então, essas 3 forças contrabalanceando uma única de tração, a gente conseguiu, então, uma alta força de adesão. Como a vantagem deste método, então, SWB, nós temos que ele combina, então, custo baixo, e ele é bem rápido, isso aqui depende basicamente da cura do polímero em estufa. Ele obteve uma alta força de adesão, sem utilizar aqueles métodos anteriores, de oxidação de superfície, nem a presença de adesivos, nem modificações químicas. A gente conseguiu, então, também fabricar estruturas híbridas, foi aplicado em ouro e alumínio, com as maiores pressões de ruptura encontradas na literatura.
É possível também realizar modificações de superfícies antes da selagem, e ele também é aplicável em grande escala, já que é bem simples de realizar esse tipo de selagem. Bom, como novidades, a gente tem que o SWB ele tem uma característica super importante, que é a autorregeneração, que é quando o chip ele rompe, a gente consegue depois fazer com que ele volte a funcionar após a limpeza dele com etanol e a posterior secagem em estufa. Ele também é híbrido irreversível-reversível. Quando a gente imerge esse chip pronto em acetona e ultrassom, a gente consegue facilmente separar as camadas do dispositivo, como mostrado nas fotos. Separando, então, a cobertura, a tampa e o substrato com canal. Bom, a reversibilidade ela é muito importante, principalmente na pesquisa e desenvolvimento, né, onde que alguns erros são comuns, ou então quando a gente tem componentes caros integrados no chip, ou quando a gente precisa repetir alguma funcionalização ou uma limpeza. Por exemplo, se o canal for obstruído, a gente pode facilmente, então, remover as camadas, realizar uma limpeza e fazer uma nova selagem, podendo, então, reutilizar o chip ao invés de descartá-lo, né? Bom, como prova de conceito, a gente realizou alguns testes, teste de adesão, teste de regeneração e de reversibilidade, para chips de PDMS vidro e PDMS de metais. Aqui a gente tem umas imagens 3D do molde utilizado. O molde foi realizado com o Photoresist positivo AZ50XT. A gente tem uma característica interessante dele, que ele tem esse perfil arredondado após sofrer o hard bake, que é deixar o molde em 140 graus por 10 minutos. O que facilita, então, a deposição de válvulas e integração de válvulas e deposição de filmes, né? Aqui a gente tem imagens de microscopia eletrônica de varredura do canal. Aqui o canal ele tem 508 micras de largura e 33 de altura. Bom, a gente realizou então os testes de adesão. Nós adicionamos corante vermelho. Ele foi embombeado por uma bomba HPLC nesse canal reto de 500 micra até sofrer a ruptura do canal. Bom, a força de adesão ela foi expressa pela pressão de ruptura, que é a mínima pressão necessária para romper esse canal. Aqui a gente tem um gráfico que mostra, então, a relação entre a pressão de ruptura para alguns diferentes dispositivos realizados. Bom, a diferença entre o vidro 1 e o vidro 2 é essa área lateral. A gente percebeu que quanto maior a área lateral, maior foi a pressão suportada pelo dispositivo, visto que foi maior a área para a selagem de sanduíche ocorrer. Bom, o vidro 3 ele teve a melhor força de adesão, porque o dispositivo, depois de pronto, a gente adicionou ele em estufa, a 120 graus por 20 minutos, para completar, então, todas as reações de reticulação do PDMS. Então, o dispositivo ficava mais rígido, suportando uma força de adesão maior. Já o vidro 4, ele foi um dispositivo que a gente somente fabricou o canal no substrato e selamos depois de 1 mês. A gente viu que caiu um pouco a força de adesão, porque diminuiu um pouco as quantidades de grupos silanóis superficiais, porém ele ainda tem uma pressão satisfatória. E aqui para o alumínio e ouro, que também foram substratos híbridos, né, que a gente obteve as maiores pressões já reportadas na literatura. Bom, aqui são os testes de regeneração, em que a gente adicionava o corante até romper o canal, realizava uma limpeza com etanol e secávamos em estufa e medimos isso várias vezes, até 13 vezes. Né? Bom, aqui a gente tem a pressão dele nativo na primeira ruptura. Após a primeira regeneração, ele caiu um pouco para 0,68 megapascal após a segunda, e da terceira em diante a gente viu que ele estabeleceu uma média de 0,28 megapascal. Aqui os testes de reversibilidade. Um chip reversível é aquele que pode ser separado o substrato da cobertura sem que haja danos nas estruturas anteriores. Né? Isso foi realizado, então, adicionando esse dispositivo pronto em ultrassom e acetona por 20 minutos. A gente conseguiu facilmente, então, remover essa tampa, separar as peças do dispositivo. Né? Bom, aqui são os testes.
Aqui é a primeira ruptura do dispositivo e 4 processos de remoção e selagem do dispositivo. A gente viu que ele teve uma média, então, depois de 0,66 megapascal, que ainda continua uma pressão alta. Bom, para maiores detalhes deste método, tem esse artigo na Scientific Reports, que foi publicado recentemente, em 2016, e também temos esse vídeo no YouTube, sobre a fabricação do processo. Bom, uma segunda etapa desse trabalho foi realizar uma fabricação de chips inteiros de PDMS de alta adesão. Bom, aqui nós temos o canal gravado no substrato de PDMS novamente, só que aqui é um canal em T que foi utilizado para emulsificação. Nesse caso, a tampa ela não foi de vidro, né? Foi de PDMS também. Esse PDMS ele foi depositado por spinning, formando então uma película de PDMS, e a gente realizou uns furos nele, bem em volta do canal. E esses furos foram realizados para aumentar a força de adesão, já que aumentaria então a área de contato entre o substrato e a camada de monômeros de PDMS adicionada posteriormente, né? Aqui a gente tem a tampa já adicionada e adicionando os monômeros. Nós temos aqui um chip pronto, depois de passar pela estufa, aqui de um canal em T e aqui de um misturador. Todos eles inteiros de PDMS. Bom, para esses testes de adesão para os chips de PDMS, foi realizado nas condições de cura de 95 graus por 2 horas. A tampa foi de PDMS, com buracos, né, para aumentar a força de adesão, e essa tampa tinha 158 micrômetros de espessura. Bom, é importante notar que, em comparação com os métodos anteriores da literatura, de oxidação de superfície, de modificação química e de aspiração, a gente nota que o SWB ele tem uma pressão de ruptura muito maior do que os anteriores, né? Ele chega a aproximadamente 10 vezes a mais. E a gente também realizou teste de reversibilidade, assim como para o vidro, né? E a gente percebe também que ele mantém uma alta pressão, mesmo após vários processos de remoção e selagem do dispositivo. Bom, para testar a repetibilidade do método, a gente produziu dispositivos para eletroforese, chips para eletroforese, né? Em cruz, para separação de lítio, sódio e potássio, nessas condições de campo elétrico, de tampão. Bom, aqui a gente tem um eletroferograma da separação para 3 chips diferentes. A gente percebe que manteve bastante... os eletroferogramas são bem semelhantes, comprovando então a repetibilidade do método. O canal utilizado tinha 124 micrômetros de largura e 39,6 de altura. E como uma última aplicação, a gente realizou a formação de gotas naquele canal em T. Bom, a gente adicionou o óleo de milho com o PGPR como emulsificante nessa entrada, como fase contínua, e o corante verde diluído em água, né, nessa entrada aqui, como fase dispersa. Bom, a gente tirou essas fotos por estereoscopia, medimos o tamanho das gotas pelo software ImageJ, medimos 100 gotas e realizamos esse gráfico aqui. Bom, aumentando então a força, o fluxo de fase contínua e dispersa, a gente percebeu que houve uma queda no tamanho de partícula e também na polidispersidade, né? Bom, que é interessante que em invasões maiores a gente conseguiu então gotas de tamanho menor e de tamanho mais parecido, que é importante porque gotas menores ela tem uma área superficial maior, então ela permite uma melhor transferência de massa e uma maior produtividade de reações. Bom, a razão utilizada aqui foi de 0,6 entre fase dispersa e contínua. Bom, a gente vai publicar ainda um artigo referente então a esse chip de PDMS de alta adesão na Analytical Chemistry. E como conclusões desse trabalho, a gente tem que o SWB ele é um método bem simples de ser realizado, né, de custo baixo. Ele é rápido, visto que depende basicamente da cura do PDMS em estufa. Ele alcança altas adesões
Pode ser produzido, então, híbridos com alumínio e ouro. Pode ser realizado funcionalizações antes da selagem. Ele é um chip regenerável e reversível, que são características pioneiras nessa área de microfluídica. Bom, queria agradecer, então, ao pessoal do LMF, né, onde foi realizado este trabalho, a professora Lucimara e a Aline, da Faculdade de Engenharia Química, onde foi realizados os estudos de formação de gota, ao professor Wendel e ao Elício, onde foi realizados os experimentos de eletroforese. Bom, muito obrigado pela atenção. Bom, nós temos tempo para uma pergunta rápida. Bom, então, nesse caso, vamos agradecer a Letícia novamente. E gostaria de convidar o Jacobo para proferir sua apresentação. Isso.